Oi, gente, hoje é sexta-feira, dia de filosofia popular, o segmento aqui do canal que a gente fala de livros, de filmes, de seriados, e no caso de hoje nós vamos falar de uma história que começou como um livro e depois foi para os videogames e agora é um seriado da Netflix. Eu falo da história do The Witcher, de Geralt of Rivia, que é um seriado novo do Netflix e eu já assisti todo com a esposa. Estou inclusive revendo alguns episódios com minha mãe, que também está gostando bastante do seriado. E eu quero falar para vocês sobre a série e falar sobre os livros e falar sobre o jogo de videogame. É claro que esse vídeo vai ter elementos de síntese e eu vou evitar também spoilers da série, dos jogos. Eu vou tentar não falar muito sobre aspectos da história que vão causar spoilers, mas vou falar mais sobre temas e coisas que o personagem diz, os personagens dizem, que eu acho que são interessantes. Esse seriado que veio para substituir um pouco o buraco de fantasia medieval que está nos nossos corações depois do final da série Game of Thrones, né? Enfim, se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência, de filosofia, de cultura, de arte. E tem links nas nossas redes sociais, o nosso Apoia-se no comentário fixado. Então vamos direto para as obras, né? Bem, eu tenho aqui comigo dois livros do Andrei Sapkowski, né? Esse aqui é O Sangue dos Elfos, né? Esse é o autor, né? A Saga do Bruxo Geralt of Rivia, né? Livro 3. E o livro 2 eu tenho aqui A Espada do Destino, Andrei Sapkowski. E eu tenho um outro livro dele que eu acho que está no outro quarto e vou ter que procurar. São 3 livros que eu tenho dessa franquia do The Witcher, não é? Eu fui para os livros depois de jogar os jogos de videogame. Existem 3 jogos lançados para PC, todos eles saíram para PC: The Witcher, The Witcher 2 e The Witcher 3. No caso de The Witcher 2, ele teve uma versão também para o Xbox 360, mas eu joguei no PC. E o The Witcher 3 foi lançado para o PlayStation 4, para o Xbox One, para o PC, e também foi lançado mais recentemente uma versão com gráficos não tão complexos para o Nintendo Switch. E essa franquia foi criada por uma empresa polonesa, CD Projekt Red, que também o autor é polonês, né? E existe uma influência, inclusive, da Polônia nos nomes e em outros aspectos do livro e tudo mais, dos livros. E agora o Henry Cavill, que fez Super-Homem no cinema, interpreta o personagem central do Geralt of Rivia no seriado do Netflix. Bem, quais são as minhas impressões do seriado como uma pessoa que obviamente é fã da franquia, fã dos livros, dos jogos, enfim, gosto de tudo. Eu gostei muito dessa primeira temporada do The Witcher. Eu acho que o Henry Cavill tá ótimo com o Geralt. Eu acho que a mudança que ele fez na voz ficou excelente. Eu gostei muito do personagem, da interpretação do ator que fez Jaskier, que nos jogos é Dandelion, mas nos livros é Jaskier, né? Que é o bardo. Eu acho que o ator tá muito bem. Tem uma voz, inclusive, bonita para cantar. Acho que a atriz que faz Yennefer também tá bem no seriado. Eu gostei da interpretação dela. Agora, eu não gostei muito da escolha da atriz para Trish Merigold. Acho que a atriz não tá muito expressiva. E tem um outro problema que aí tem a ver com a imagem do fã dos jogos e dos livros. Eu sempre imaginei Trish Merigold como uma mulher muito bonita. E embora eu não goste da ideia de todos os papéis serem escolhidos com base em beleza, não é? No caso da Trish Merigold, que nos jogos é uma mulher de cabelo vermelho, muito bonita, nos livros ela não tem cabelo vermelho, mas enfim, ela não é ruiva nos livros, né? Mas enfim, eu sempre tive a imagem dela como uma mulher bem atraente, não é? E a atriz escolhida, não é que ela é feia, ela não é feia, mas ela não é muito atraente. E tem uma outra coisa que não é só beleza física, é uma coisa meio subjetiva. Eu achei a atriz que foi escolhida para Trish meio sem sal.
Porque às vezes uma mulher que não é tão atraente, ou que não é tão bonita do ponto de vista clássico, tem a capacidade de ser atraente. O exemplo que eu faria é a Mila Kunis, né? Ela tem um olho assim bem grande e tal, ela assim, mas ela não seria nunca modelo, né? Mila Kunis é bem baixinha, mas é bonita e atraente de uma outra forma, né? Enfim, ela consegue usar a beleza e teriam outros exemplos que a gente poderia citar. De qualquer forma, tem esse problema aí no casting, na escolha da atriz para fazer o papel da Trish Merigold. Fora isso, eu gostei muito das interpretações, a produção é muito boa. E um dos motivos que eu gosto particularmente do The Witcher, da história, é porque o personagem do Geralt, ele tem uns posicionamentos que são interessantes. Por exemplo, no segundo jogo, The Witcher 2, logo no início ele questiona a ideia de sabedoria nas guerras. Ele diz: a guerra nunca fez ninguém sábio. Isso está no início do The Witcher 2. E ao longo do jogo você vê Geralt se posicionando. O jogo é um RPG, você pode escolher o que Geralt faz muitas vezes, mas existe sempre uma possibilidade dele mostrar consideração com outras pessoas, com outros seres, com inclusive seres que são vistos como monstros, mas que na verdade os verdadeiros monstros são seres humanos, que podem não ter uma aparência monstruosa, mas que são monstruosos pelas atitudes. Né? Então é muito interessante que Geralt muitas vezes trata como monstros. Para quem não sabe, é só um resumo, o Geralt of Rivia, ele é um bruxo, um feiticeiro, que, na verdade é o bruxo mesmo, que é uma raça nesse mundo de Nilfgaard, de Teméria, desses lugares do continente, em que foram criados por feiticeiros. Eles são mutantes e que eles acabam pegando o ofício de caçadores de monstros. Não é? E Geralt acabou sendo um dos últimos que sobrou, porque os antigos foram perseguidos e acabaram novos não sendo criados, porque Kaer Morhen foi capturada, parcialmente destruída, e acabou perdendo a capacidade de criar novos mutantes feiticeiros. Né? E o personagem do Geralt of Rivia é um personagem muito interessante, pela essa oposição à guerra, pela consideração com outras formas de vida, ao mesmo tempo que é um mercenário, uma pessoa que é paga para caçar monstros, ele acaba mostrando muita compaixão e muita consideração com outros seres. Algumas pessoas fazem até uma comparação de como ele é um conquistador e consegue muitas mulheres ao longo da trajetória dele, e é uma espécie de detetive, né, que teria um quê de James Bond, de agente secreto medieval no personagem do Geralt of Rivia. Né? Tem outras coisas que eu gosto muito dele, e eu acho que o seriado retratou muito bem, é a oposição dele à ideia de destino. Né? Ele não acredita nessas coisas de lenda, de destino e tudo mais. Ele tem uma visão muito, eu diria, objetiva da realidade. Então é interessante que ele está num mundo mágico em que tem dragões, monstros, kikimoras, feiticeiros, enfim. Ele próprio é um mutante, mas ele acha que as coisas têm explicações objetivas, que têm respostas, que não existe um destino macro governando a vida das pessoas e que existe autodeterminação. E é muito interessante o personagem ter esse tipo de posicionamento, né? Esse tipo de visão. É claro que o seriado ele é muito diferente de Game of Thrones, e para vocês que forem assistir e estiverem me ouvindo, o seriado ele se passa em tempos diferentes. Então assim, vocês precisam manter uma certa dose de atenção para perceber que tem uma parte da história sendo contada em um determinado momento e tem uma outra parte da história que está sendo contada e se passa em um outro momento. Né? Parte do que você está vendo envolvendo Yennefer e o início de Yennefer se passa 30 anos antes de uma outra parte da história que vai acontecer. Né? Eu acho que a forma como eles introduziram o personagem da Ciri, foi muito bom. Então eu gostei muito dessa primeira temporada de The Witcher, e eu torço para que o seriado tenha aí, sei lá, 6, 7, 8 temporadas e possa contar boa parte da história
que em parte está nos livros, em parte está nos games. O seriado é baseado predominantemente nos livros, né? Praticamente exclusivamente nos livros, mas que também conte aspectos que talvez não tenham sido abordados em profundidade nos livros. Eu acho que isso vai ser muito interessante para o seriado. Eu fico torcendo para que o seriado tenha várias temporadas. Eu gostei bastante, recomendo. Peço para as pessoas que fiquem atentas da questão temporal e, quem sabe, conheçam também os livros, os jogos. The Witcher 2 é um excelente jogo e The Witcher 3, na minha opinião, figura entre um dos melhores jogos de todos os tempos. Sem dúvida nenhuma, tem as melhores side quests de qualquer RPG que eu já joguei. E RPG é um estilo de jogo que eu gosto muito. Mass Effect 2 é um dos melhores jogos para mim de todos os tempos também. Então, assim, tem RPG de ação. Entre os melhores jogos que eu já joguei, tem vários RPGs de ação. E The Witcher 3, sem sombra de dúvidas, figura como um desses jogos assim seminais, fantásticos, que elevaram a categoria de videogames a ter um nível de literatura, cinema, série de TV de altíssimo nível, né? Eu acho que se aproxima do que a gente pensa em grande arte. Embora a quantidade de obras de videogame que chegam a esse ponto ainda não é tão grande, obviamente, quanto existem em outras formas artísticas, né? Enfim, eu recomendo os livros, o seriado e os games, e torço para que vocês assistam, joguem ou leiam. Essa recomendação de The Witcher, ela é em 3 mídias diferentes, né? Então fica aí esse comentário. E se vocês quiserem, futuramente eu posso fazer uma análise mais pormenorizada do seriado, ou de um livro, ou de algum jogo da franquia The Witcher, que é uma franquia que eu gosto muito. Um abração, gente, e até o próximo vídeo. Se você gosta do que eu faço aqui, se inscreva, dê um like, compartilhe e, quem sabe, se torne apoiador do canal. Tchau, tchau.